dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos das nossas famílias, não é? E vamos então continuar com uma nova reflexão e falar sobre ela. Vivemos no meio de um conflito cósmico. A beleza da criação não consegue esconder os vestígios cada vez mais evidentes da desordem. A mais bela paisagem luxuriante esconde as mais terríveis doenças e os mais terríveis perigos naturais. A mais perfumada rosa apresenta-se com seus espinhos. A tragédia e o infortúnio também se abatem sobre a mais linda e meiga criança. A família mais feliz é também afetada pela tristeza e pelo sofrimento. Tudo isto são consequências da desordem provocada pela quebra do relacionamento essencial com Deus, o que chamamos pecado. No mau exercício da sua liberdade, o primeiro casal decidiu definir a sua própria moral, separando-se do desígnio de Deus. No meio do jardim encontrava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era a garantia da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. O ser humano, em comunhão com Deus, tinha naturalmente o conhecimento do bem. Deus não obriga à comunhão. Ela teria que ser voluntária em resposta ao chamado divino para o relacionamento. Só assim poderia ser uma comunhão, uma relação de unidade pelo amor. Todos os dias, o ser humano escolhia procurar e manter a comunhão com Deus. A obediência ao desígnio de Deus preservava a liberdade do ser humano e de não ser destruído pela desordem e pelo mal. Ao rejeitar o desígnio divino de comunhão, o primeiro casal humano separou-se de Deus, conduzindo a sua existência para a desordem e para a imperfeição. Quando Deus se aproximou para o seu encontro diário com a primeira família humana, esta escondeu-se. Adão e Eva esconderam-se porque se sentiam culpados, separados de Deus. Deixaram de ter tempo, predisposição e alegria para um encontro com Deus. O Senhor chama cada família a revelar-se na plenitude da comunhão com Ele. Deus chama as famílias que o buscam a este tipo de comunhão que é conhecimento. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Que maravilhoso ouvir isto. Deus tinha uma comunhão todos os dias com Adão e Eva. E quando as pessoas por vezes dizem eu sou forte, eu estou a passar por um problema, mas estou a conseguir ultrapassá-lo, é sempre Deus que está no comando da situação. Nunca é a pessoa que consegue, porque a pessoa é vã. Porquê? Porque tem pecado em cima de si, não tem força, não tem ânimo, se não for a presença de Deus. Há aqui uma frase muito importante que diz assim: só há verdadeira liberdade na comunhão com Deus através do seu Filho que o revela. Deus avisou que o sofrimento e a morte seriam as consequências da quebra deste relacionamento existencial. O conhecimento do bem era experimental. Na sua liberdade de pensamento e de escolha, primeiro Eva, depois Adão, deixaram-se seduzir pelo orgulho. O orgulho tinha sido o causador da desordem cósmica que provocou o conflito entre o bem e o mal nas dimensões celestes. O desejo de ser o seu próprio Deus, definidor do seu próprio bem e do seu próprio mal. Esta é a presunção da liberdade que se dá ao direito de relativizar os princípios e os propósitos de Deus. A tentação que levou à queda da família humana foi primeiramente a nível cognitivo. Que visão tem o ser humano de si mesmo, do seu semelhante, do seu Criador? Quem define o que é bem? Quem define o que são relacionamentos harmoniosos? O desígnio de Deus para a família humana foi posta em dúvida na tentação original em três aspectos fundamentais: as dúvidas sobre a idoneidade moral de Deus, as dúvidas sobre a liberdade humana perante a autoridade de Deus e as dúvidas a respeito do amor de Deus. Que sobre estas três dúvidas nós vamos falar no próximo dia.
que é que podemos falar sobre isto e compreender que Deus dá-nos o livre-arbítrio de escolhermos e deu o livre-arbítrio também a Adão e Eva. E Adão e Eva tinham aquele jardim para cuidar, para tratar, mas não podiam mexer naquela árvore. Era a única árvore que eles não podiam mexer. Ou seja, eles tinham que pensar que tinham que ser obedientes. E se Deus dizia para não mexer, eles tinham que pensar naquele instante de que Deus é que sabe. Mas o que é que aconteceu? Se ninguém aparecesse, eles continuavam a não mexer. Mas aí está os relacionamentos. Eva encontrou-se, ou neste caso, a serpente foi ter com Eva e disse-lhe que uma das coisas que mais lhe disse foi quando mexeres ou quando tocares nesta árvore ou quando comeres deste fruto, vão-se abrir os teus olhos e tu vais ser como Deus. E lá está o orgulho que a pessoa tem, a vontade de ser mais que Deus. E foi isso que aconteceu. E Eva, na sua maneira de pensar, espera aí, eu vou comer, mas eu também vou dar ao meu marido. E Adão, para não se sentir só, com medo que Deus não lhe desse outra mulher, comeu também. E por isso pecaram os dois. E a partir daí nós temos o pecado. Mas temos o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal e estar ao pé de Jesus. E Jesus sabe o que é mais importante para nós. Jesus sabe o que nos faz bem. Jesus sabe que aquele caminho não é o melhor. Eu tenho situações da minha vida em que por vezes não sei o que vou fazer e eu peço a Deus que me diga o que é que eu vou fazer, se eu vou por ali ou por ali. E Deus tem-me mostrado claramente. Em relação ao meu problema de coluna, por exemplo, deixei de passar a ferro porque ele disse-me mesmo, tu tens que deixar de passar a ferro, porque senão um dia tu não te movimentas. E eu aceitei e disse-lhe, vou só passar mais esta roupinha que está aqui, porque para entregar à pessoa. E Deus fez-me ver claramente que era naquele exato momento, porque eu quis passar a roupa da pessoa e não consegui. As minhas pernas estavam bambas, eu não conseguia, as minhas dores eram infernais e eu claramente vi que naquele momento eu tinha que parar. Não era quando eu queria, era quando Deus dizia. E se Deus disse, a partir de hoje não fazes mesmo. Eu claramente vi que Deus estava a atuar na minha vida e que queria que eu parasse naquele instante. E eu tive que parar. Tive que falar com as pessoas e dizer, venham buscar a roupa porque eu não consigo passá-la. E assim está. Acham que fiquei triste? Não, pelo contrário, aprendi muito e aprendo todos os dias com Deus muito. Sobre as coisas que Deus quer me mostrar para a minha vida, para o canal, para a minha família, para o meu trabalho. Deus tem-me ajudado muito e todos os dias eu aprendo sempre qualquer coisinha com Ele. Por isso, ajudem-se uns aos outros. Pensem mais em Jesus. Peçam a Deus para estar mais tempo com vocês, para que Deus vos possa mostrar e fortalecer em relação às situações da vida. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.